Bom dia! Vamos a mais uma aula de biologia. Dessa vez, trata-se da aula de revisão para avaliação bimestral, que acontecerá na próxima semana, tá? Então, eu reuni aqui algumas questões direcionadoras para a resolução dessa nossa prova bimestral, tá? Primeiro, eu fiz um raio-x da prova, quantas questões e quais os assuntos que vão cair nessas questões, certo? E reuni aqui questões direcionadoras e norteadoras para a resolução da nossa querida prova, tá certo? Quero pedir a vocês que estão online que copiem essas questões no caderno de vocês. Essa aula de agora é a primeira aula de 2 aulas que terão de revisão. A próxima aula de revisão vai ser sexta-feira ao vivo, inclusive já coloquei no Meet, já reservei no Meet o link, já coloquei na agenda. Tá certo? Então, agora eu vou apenas apresentar para vocês a prova e as questões da revisão, certo? E essa prova nossa, essa revisão nossa, a gente vai resolver ao vivo na sexta-feira. Tanto com o pessoal do presencial, quanto com o pessoal do online, tá certo? Então, aqui iniciando o nosso conteúdo, tá? O raio-x da prova é teoria evolutiva, aquela teoria que explicou a possibilidade dos animais se transformarem uns nos outros, né, ao longo de milhares de anos, tá? Que teve como fundamento principal as ideias de 2 grandes naturalistas da época, do século XVII, tá certo? Que foi Darwin e foi Lamarck. Então, esse assunto foi contemplado na prova parcial, mas é necessário que nós ainda voltemos a esse assunto para essa prova bimestral, tá certo? Para esse assunto, tem 4 questões na prova. O próximo assunto, as evidências atuais da teoria evolutiva. Sabemos que uma teoria, ela, para ser posta em prática, tem que ter evidências físicas, evidências materiais, testes experimentais em laboratório. E a teoria evolutiva é uma teoria que não pode ser comprovada em laboratório nem por observações humanas, já que é uma teoria cujos acontecimentos acontecem durante muito tempo, de maneira muito lenta. Então, o que nos resta hoje é observar evidências atuais que nos fazem crer que a teoria evolutiva pode ter acontecido. Tá certo? Evidências muito reais, muito aceitas, tá? E respeitadas como prova não, mas como evidências mesmo de que a teoria evolutiva tem um fundamento científico, sim. Só não pode ser observada porque o nosso tempo de vida é muito limitado, a expectativa de vida do homem é apenas 75, 80 anos, e para os fenômenos da teoria evolutiva, nós teríamos pouco tempo de vida para observar, tá bom? E também vai cair uma questão de seleção natural, que é um dos conceitos das ideias de Darwin. Tá certo? Então, nós ainda falaremos um pouco sobre o fixismo, tá? Então, eu quero que vocês copiem essas questões no caderno, vocês do online, e digam, o fixismo era de cunho religioso, tá? Eu estou afirmando isso aqui. Julgue a afirmativa como falsa ou verdadeira e explique. Eu quero que vocês leiam essa afirmativa aqui, ó. Você vai me dizer se ela é falsa ou se ela é verdadeira e explicar o porquê. Tá? Então, o fixismo era uma ideia de pessoas religiosas ou era uma ideia da população em geral, do mundo da época atual, na época do ano de 1800 e pouco? Tá bom? Segunda questão, qual é o resumo das ideias de Lamarck? Lamarck foi o primeiro naturalista que ousou tentar explicar a transformação das espécies após a descoberta dos fósseis. Os fósseis eles têm grande importância para esse questionamento que foi surgido contra o fixismo, que dizia que as espécies não se alterariam. Os fósseis trouxeram evidências de que as populações mais antigas eram completamente diferentes das populações atuais. Tá? Então, Lamarck foi o primeiro naturalista que foi capaz de ousar e lançar uma explicação sobre isso. Então, eu quero que você me diga qual é o resumo das ideias de Lamarck, inclusive colocando as 2 leis que ele lançou, tá? A terceira questão, qual é o resumo das ideias de Darwin? Darwin foi outro naturalista conterrâneo e contemporâneo de Lamarck. Darwin leu a obra de Lamarck, porém teorizou de outra forma a possibilidade de uma população se transformar em outra, tá bom?
E a outra questão, em que pontos ambos os naturalistas concordavam? Darwin leu a obra de Lamarck, porém discordou em algumas coisas, mas teve uma coisa que Darwin concordou. Então, eu quero saber em que ponto eles concordavam. Sobre as evidências atuais, né? Eu quero que vocês me digam qual é o significado dos fósseis para a teoria evolutiva. Inclusive, nesse início de revisão, eu já lancei aqui algumas informações que você pode coletar para já elaborar a sua resposta. Segunda, o que é uma mutação, onde ela acontece e como ela combina com a teoria evolutiva. Mutação, nós vimos em sala de aula que é uma alteração no material genético. Então, eu quero que você escreva a definição de mutação. Qual é a substância do corpo que é capaz de sofrer mutação e de alterar o animal? E como ela vai combinar com a teoria evolutiva, a teoria que diz que as espécies podem sofrer transformações e serem variáveis, tá certo? Próximo, os órgãos vestigiais são importantes evidências da teoria evolutiva. Explique por quê. Órgãos vestigiais são aqueles órgãos que nós ainda guardamos, né? Nós ainda trazemos no nosso gene, porém não tem função aparente e nem real para nossa sobrevivência. Por que que nós trouxemos ainda órgãos que para a gente não tem mais função? Então, esses órgãos são chamados de órgãos vestigiais. Eu quero que vocês me digam qual é a importância deles para a teoria evolutiva, se eles são importantes e por quê. Tá? E a última questão dessa revisão a seleção natural é um conceito muito aceito pela comunidade científica no que diz respeito à adaptação das populações aos seus habitats. Né? Nós aprendemos em sala que os animais, eles combinam com os locais onde eles estão adaptados. Não é isso, gente? Nós trouxemos o exemplo do tubarão. É um animal que tem aparelho respiratório adaptado à água, que tem o corpo hidrodinâmico adaptado à natação e à água, que tem a boca para baixo, né? A boca ventral adaptada também à água. Então, é um animal que tem características que combinam com o seu habitat. Não é isso? Digamos que se um tubarão tentasse sobreviver no meio terrestre, ele ia conseguir? Não, porque o formato dele, o corpo dele, o que ele possui de recurso fisiológico para sobreviver, não combinaria com o ambiente terrestre. Combina exclusivamente com o aquático e com o marinho. Então, isso tem a ver com a seleção natural. Como é que o mar vai selecionar os seus moradores, tá bom? Então, quero que vocês expliquem o principal conteúdo da seleção natural. Só lembrando que essas questões vão nortear vocês completamente para a resolução da prova. Vocês não terão dificuldades em resolver a prova, tá? Desejo a todos uma excelente avaliação. Vocês vão poder pesquisar pelo livro, mas para esse momento de agora eu quero que vocês copiem essas 8 questões no caderno, que nós resolveremos com detalhes e com imagens na aula ao vivo de sexta-feira, às 8 horas. Tá certo? Já está o link postado lá na agenda de vocês, vocês que estão online, e estejam presentes, por favor, nessa nossa aula, ok? Peço a todos que estejam presentes e lá a gente vai resolver essas questões, ok, meus amores? Um abraço e até mais.